Light é um adolescente alegre que sempre sonhou em se tornar um aventureiro de sucesso para dar à sua família uma vida de luxo e alcançar seus objetivos. Ele deixa sua pequena vila e vai para a cidade se registrar como aventureiro, mas as coisas não são fáceis para ele. Neste mundo, a deusa criou 9 raças e os humanos são considerados a mais inferior entre elas. Como resultado, eles sempre sofrem racismo, e Light experimenta isso assim que coloca os pés na cidade. Um aventureiro homem-fera rudemente manda ele sair da estrada, e Light só pode se desculpar, mesmo que não estivesse realmente bloqueando o caminho. Quando chega à guilda, ele se registra como aventureiro, e a recepcionista diz que novatos como ele recebem o rank F inicialmente. Ela pergunta se ele tem um dom que possa ter um papel em sua avaliação, e Light afirma ansiosamente. Ele diz que seu dom se chama Gacha Ilimitado e que basicamente pode invocar coisas do nada. Já que explicar não é suficiente, Light decide demonstrar e invoca seu dispositivo de gacha, que ele imediatamente ativa. O gacha solta uma carta de garfo e quando Light libera a carta, um garfo se materializa na mesa. Porém, o garfo está todo torto e Light entra em pânico. Ele diz à recepcionista que as coisas geralmente funcionam melhor e imediatamente usa sua habilidade mais algumas vezes, mas o resultado é similar. Ele puxa uma maçã podre e um pão mofado, o que deixa a recepcionista convencida de que esse perdedor não merece nada além de rank F. Light aceita de bom grado e então pergunta se há algum trabalho que ele possa fazer imediatamente. A recepcionista aponta para o quadro de avisos, onde todos os trabalhos fáceis estão postados, mas Light fica nervoso só de ver aquilo. A recepcionista percebe que Light é analfabeto, além de ser um perdedor. Mas essa parte não é surpresa, porque humanos têm baixas taxas de alfabetização. Ela diz que ele pode fazer coisas básicas, como carregar pedras e juntar lenha, mas isso paga muito menos que outros trabalhos. Light aceita e depois de um dia de trabalho duro, consegue dinheiro suficiente para alugar um quarto. Ele ainda precisa confiar na sua habilidade de gacha para comida, mas está confiante de que pode conseguir. Porém, uma gangue de homens-fera tem outro plano para ele, e eles ficam no caminho deliberadamente para que ele esbarre neles. O líder imediatamente começa a gritar com Light por esbarrar nele e sujar suas roupas, antes de pegar sua bolsa. Light entra em pânico, pedindo para devolverem o dinheiro, senão ele não terá onde ficar, mas o Homem-Lobo simplesmente o soca, dizendo que ele precisa pagar pela lavanderia. Os Homens-Fera deixam Light deitado numa poça de lama, e todos que passam dizem para ele dormir nas favelas sujas com o resto dos humanos. Light se sente realmente sem esperança neste ponto, mas então, de repente, alguém estende a mão para ele. Ele instintivamente pega a mão da elfa bonita à sua frente, mas percebe um segundo depois que sua própria mão estava coberta de lama. Light cai para trás, pedindo desculpas à elfa por sujar a mão dela, mas ela diz que está tudo bem e garante que não vai machucá-lo. Mas anos de racismo e discriminação não deixam ele acreditar nisso. Para provar seu ponto, a mulher elfa de repente se ajoelha e o abraça, e Light fica sem palavras. Mesmo com as pessoas na rua zombando da elfa por se rebaixar tanto por causa de um humano, ela ajuda Light a se levantar. Atrás da elfa há um grupo com pessoas de diferentes raças e eles se apresentam como Concórdia das Tribos. Garou, o Homem-Fera, se apresenta primeiro, seguido pela elfa Sasha, que conta a Light sobre o resto dos membros: Drago, o Dragonute, o demônio Diablo, o Oni Abero, a elfa negra, o anão Nano e o centauro chamado Centaur. Garou diz que eles estavam justamente procurando um humano para completar o grupo, e então Sion adiciona que criaram esse grupo para acabar com o racismo e criar um mundo onde todos sejam tratados iguais. Light acha isso bom demais para acreditar, mas não pode deixar passar um grupo tão maravilhoso e se junta de bom grado à Concórdia das Tribos. Logo eles começam a ir em aventuras e Light é o elo mais fraco do time. Ele precisa ser resgatado de monstros por Drago e Sasha, que dizem para ele ter mais cuidado, pois um golpe dos monstros o mataria. Light se desculpa pelo seu descuido, mas Sasha começa a examiná-lo procurando ferimentos enquanto diz para ele ficar atrás deles o tempo todo. O resto do grupo começa a zoar Sasha porque ela está obviamente obcecada com Light e se importa muito com ele.
Ela fica vermelha enquanto explica que só o vê como um membro do grupo. Light se sente inútil porque não consegue fazer nada além de carregar a bagagem. Mas Drago diz que ele faz um chá delicioso e isso já é bom o suficiente para ele. Light fica muito feliz em ouvir isso e segue o time alegremente mais fundo na masmorra. Logo chegam a um espaço aberto com apenas uma entrada e saída, e os membros do grupo se olham antes de decidir que este é o lugar perfeito para o plano deles. Sem saber qual é o plano, Light começa a se preparar para fazer chá para todos, quando Drago se aproxima e diz que ele está sendo demitido do grupo. Light nem consegue processar essa declaração e pergunta o que fez para ser expulso. O Homem-Fera, Garou, diz que ele está sendo demitido porque não faz nada. Todos dizem a Light como ele é inútil e estúpido, e até Sasha age com nojo dele. O resto do grupo começa a jogar insultos em Light e na raça humana. Light acha que isso tem que ser algum tipo de brincadeira, mas eles dizem que ninguém tem tempo livre para brincar com um lixo inútil como ele. Ele pergunta por que eles estavam se comportando tão bem com ele até agora, e eles respondem que foi só atuação. Drago diz que os superiores deles notaram o dom dele, o gacha ilimitado, e pensaram que ele poderia ser um maestro. Por isso ordenaram que a concórdia das tribos ficasse de olho nele, mas quando determinaram que o dom de Light era inútil e ele não podia ser um maestro, deram um sinal para se livrar dele. Sasha é quem está mais aliviada por não precisarem mais manter Light por perto, porque se ele fosse realmente um maestro, ela teria que casar com ele, e só o pensamento disso a deixa arrepiada. Light não consegue entender o que a palavra maestro significa. Então, Drago diz que já contaram mais do que o suficiente e precisam acabar com ele antes que mais aventureiros cheguem ali. Garou imediatamente imita o Wolverine e saca suas garras de metal, usando-as para cortar o rosto de Light. Só agora Light percebe que está realmente ferrado e não há saída. Em seu desespero, ele corre o mais rápido que pode, e os bastardos racistas riem dele, dizendo que não vão deixá-lo escapar. Sasha atira uma flecha em sua perna, e quando Light cai no chão e começa a gritar, os elfos racistas dizem que ouvir gritos humanos é como música para seus ouvidos. Garou decide fazer Light gritar mais um pouco e começa a agredi-lo, mas Drago diz para ele parar, porque precisam fazer parecer que o humano morreu numa emboscada de monstro. Garou obedece às ordens e se prepara para acabar com ele, mas Light rasteja para frente desesperadamente se agarrando à vida. De repente, o chão embaixo dele começa a brilhar e Light percebe que está no meio de um círculo de teletransporte. Drago nota também e ordena que Garou acabe com ele rapidamente. Mas antes que ele possa alcançar Light, o círculo de teletransporte faz seu trabalho e o leva embora. Porém, a situação não fica muito melhor para Light. Mesmo depois de ser salvo dos traidores, a armadilha de teletransporte o leva para um local aleatório na masmorra, e ele sabe que no momento em que um monstro o encontrar, estará morto. Ele começa a lembrar de sua família enquanto se pergunta o que fez para merecer ser traído. Ele pensa em como todos o trataram bem antes de decidirem apunhalá-lo pelas costas. Ele agora entende que o comportamento gentil deles foi só uma atuação para que ele acreditasse neles, mostrando suas verdadeiras cores no final. Ele está realmente furioso e canaliza sua raiva para se tornar uma razão para sobreviver. Ele se levanta jurando que vai se vingar desses bastardos e despedaçá-los com as próprias mãos. Bem, antes que ele possa soltar mais palavrões contra eles, Light ouve um rosnado baixo vindo de trás. Quando se vira, encontra um monstro de nível 1000 encarando ele. Ele surta ao ver o monstro, porque é algo saído direto de um conto de fadas. Light percebe que foi teletransportado para o andar mais baixo da masmorra, e ele tinha mais chances de sobreviver ao grupo do que a este monstro. Enquanto se pergunta como pode lutar, seus pensamentos vagam para o seu dom de gacha ilimitado, e ele decide tentar sua sorte. Ele começa a pressionar o botão do gacha repetidamente e, de repente, seu dom comum se transforma em algo além de sua imaginação mais vagabunda. Um círculo mágico gigante aparece abaixo dele e o dispositivo gacha começa a passar por um fortalecimento. Light não entende nada, mas, assim que o monstro pula nele, a rolagem do gacha é completada. Uma empregada de nível 9999 aparece e destrói o monstro num instante. Tudo acaba antes que Light pudesse piscar. Então, a empregada de aura forte começa a andar em direção a ele.
Ela se ajoelha diante dele e instantaneamente cura seus ferimentos, dizendo que não podia suportar ver sua pele sedosa e lisa sendo ferida. Então, ela o curou sem pedir permissão. Light não consegue acreditar que está perfeitamente bem agora. A empregada pergunta seu nome. Ele se apresenta como Light e ela fica muito feliz ao saber. Ela jura pelo código de honra das empregadas, prometendo servi-lo até a morte. Light diz que está tudo bem, mas que ela deveria pelo menos dar o nome primeiro. A garota se apresenta como May, a empregada que sempre procura, e diz a Light que veio de uma carta super ultra rara em seu gacha ilimitado. Light se recusa a acreditar que uma empregada de nível 9999 sairia de seu dom inútil, mas May pede permissão para usar sua habilidade de avaliação no dom dele, para ler os detalhes mais finos. Ele imediatamente concede a permissão, e May descobre que as habilidades dele estão escondidas sobre uma ocultação muito forte, e qualquer um abaixo do nível dela não consegue nem vê-las. Ela diz a Light que seu gacha ilimitado é muito mais útil do que ele pensa. As cartas que ele tira dependem muito da densidade de mana do local. Acontece que há outra classe de raridade além da super ultra rara de May. May explica que a densidade de mana da superfície é muito pobre, mas nas profundezas da masmorra, o ar está cheio de mana, o que permitiu que ela fosse invocada. Ela elogia a bravura de Light em vir às profundezas da masmorra sozinho para liberar o potencial total do dom dele. Ele diz que é um perdedor, que nem conseguia chegar perto da masmorra sozinho, e começa a chorar enquanto conta como o grupo o traiu. Ele reclama sobre como prometeram criar um mundo livre de discriminação só para enganá-lo, e então jura vingança. May de repente o abraça, dizendo que não consegue entender pelo que ele passou, mas fará o que ele quiser, e destruir os bastardos que o machucaram não será muito difícil para ela. Porém, Light diz que ela não deve fazer isso, e não é porque ele é gentil. Ele só quer se vingar com as próprias mãos, mas não é possível agora porque está muito fraco. Ele jura que fará todos eles sofrerem antes de matá-los, e May se ajoelha diante dele novamente, dizendo que se ele quer ficar forte o suficiente para se vingar, ela vai ajudá-lo. Ela acredita no potencial dele, e Light agradece. Porém, ele não está satisfeito com apenas uma empregada superpoderosa em seu harém, e decidiu usar o ambiente rico em mana da masmorra ainda mais. Ele usa seu gacha ilimitado novamente, invocando mais empregadas de alta classe, para que possa criar um reino que servirá como base para sua grande vingança. 3 anos se passam desde aquele dia fatídico, e agora Light governa centenas de empregadas dentro de um palácio que ele fez para si mesmo. May está sempre ao lado dele, como prometeu no dia em que o conheceu. Todas as empregadas parecem estar totalmente apaixonadas por ele, enquanto o aplaudem, felizes por serem notadas. Enquanto May diz a todas se comportarem adequadamente, ele sai do castelo e vai em direção ao mercado local, onde todos o reconhecem. Um dos vendedores o chama para o seu café da manhã, enquanto alguns outros falam sobre a escassez de lanches no país. Light promete lidar com o problema em breve, enquanto May diz para ele não se preocupar com tarefas tão pequenas, pois ela garantirá que o problema logístico seja retificado o mais rápido possível. Light percebe que terá que criar um novo sistema para lidar com a logística, já que a população deste lugar aumentou várias vezes nos últimos 3 anos. Ele pergunta a May onde estão o resto de suas invocações lendárias, e May responde que Yuki, a domadora de feras, está ocupada criando mapas da área perto das masmorras, explorando as florestas em busca de problemas. Light pensa em todos os monstros vagando pelas florestas, mas sabe que eles não representariam um problema para uma domadora genial como ela. May continua dizendo que Ellie, a maga, está trabalhando duro tentando criar a magia especial de acordo com o grande plano dele. Light se pergunta se Ellie será capaz de lidar com isso, já que há tantas complexidades nos feitiços que ele pediu. Light pergunta sobre Nas, a cavaleira vampira, que é excelente em combate corpo a corpo, mas um pouco burra em outras áreas. May responde que deu a ela o trabalho de patrulhar os terrenos do castelo, pois isso a impediria de usar seu cérebro vazio e se meter em problemas. Light não se importa que ela torne as coisas mais interessantes pelo castelo. Logo, eles retornam ao castelo, onde Light acaba sendo chamado por Jack, a última de suas 4 invocações lendárias, que pergunta se Light está pronto para o treinamento.
May parece um pouco irritada e diz a Jack que ele deveria se dirigir a Light pelo título adequado, que é Master. Mas Jack é um verdadeiro Sigma, que não acredita nessa bobagem, então a ignora completamente. Light diz a May que está tudo bem, já que considera Jack como um irmão mais velho, e diz que vai para sua sessão de treinamento. Dentro do campo de treinamento, ambos se preparam para lutar quando, com uma explosão de velocidade, Light corre em direção à sua invocação, socando-o direto no abdômen e empurrando-o para trás com sua surpreendente força. Jack parece satisfeito com o poder de Light, dizendo que qualquer aventureiro normal teria morrido se tivesse sido socado assim. Mas ele pode aguentar, já que é construído como um tanque e pode absorver uma quantidade louca de dano. Eles se encontram no meio do campo mais uma vez, com socos colidindo antes de recuarem. Light acompanha com uma barragem de golpes que Jack desvia. Enquanto isso, Naz ainda está patrulhando os corredores, balançando sua cabeça oca, quando é cumprimentada por algumas das outras empregadas que começam a elogiá-la, dizendo que todas se sentem seguras já que Naz está sempre patrulhando e garantindo que não haja perigo à espreita. Naz fica exultante, que é o que as empregadas queriam, pois decidem pregar uma peça nela sugerindo que ela deveria ir garantir que os aposentos de Light estejam seguros e que nada de errado esteja acontecendo lá. Naz acha uma ideia excelente e vai em direção ao quarto. Mas, quando tenta abrir, May emerge de dentro. Naz pergunta a May o que ela estava fazendo dentro do quarto de Light, já que ele deve estar fora treinando. May imediatamente começa a corar, dizendo que estava tentando limpar o quarto enquanto ele estava fora. Naz diz que deve verificar o quarto por qualquer perigo. Antes que May pudesse mandá-la embora, Naz entra e nota a cama toda bagunçada. Ela ingenuamente diz que parece que alguém estava na cama cheirando os travesseiros e rolando, e pergunta a May se ela fez parecer assim intencionalmente. May decide usar o cérebro lento de Naz a seu favor e confiantemente afirma que é seu estilo especial de arrumar a cama. Naz fica impressionada e pergunta se pode aprender, mas May recusa, dizendo que é um segredo de ofício que ela ainda não pode revelar. Com isso, Naz lembra que as empregadas queriam que ela desse a mensagem delas a May também, então ela tira um pergaminho e dá para May, que percebe que as outras empregadas estão se rebelando contra ela por monopolizar o quarto de Light e nunca deixá-las limpá-lo. May diz a Naz para não se preocupar, pois ela vai lidar com as empregadas, e até dá a Naz algum dinheiro para mantê-la calada, o que ela aceita felizmente e sai. Ela imediatamente vai ao mercado e começa a olhar todos os itens de comida que pode conseguir, mas finalmente decide experimentar as panquecas fofinhas com leite fresco. Com isso, ela marcha feliz de volta ao castelo, onde encontra Yuki sentada no topo de uma varanda. Ela pergunta a Yuki se seu trabalho nas florestas está feito. Naz a parabeniza e volta ao seu dever de patrulha antes de entrar na sala do trono. Uma vez dentro da área extravagante, ela começa a gritar à vontade, já que não há ninguém por perto para impedi-la. Depois disso, ela pula no trono e começa a mexer nele, quando acidentalmente quebra uma das asas de uma estátua de anjo. Com medo de May, ela imediatamente coloca de volta de qualquer jeito e corre por sua vida para fora da sala do trono. De volta ao campo de treinamento, Light e Jack continuam batalhando quando Jack sugere que terminem o dia e vão para os banhos. Logo, eles vão em direção às termas, e uma vez dentro da banheira gigante, Jack elogia Light por aprender todas as habilidades tão rapidamente, dizendo que ele é forte o suficiente para que a maioria das criaturas das masmorras sejam moleza para ele. Isso significa que poucos podem desafiá-lo na superfície, mas avisa que ainda há alguns que gostariam de destruí-lo na primeira chance que tiverem. Light fica sério enquanto pensa na traição que enfrentou 3 anos atrás, e diz que não vai parar até conseguir sua vingança. De volta aos aposentos de May, ela chama as 4 empregadas problemáticas e pergunta qual é o problema delas, afinal, enquanto lê a carta de volta para elas. Uma vez na frente da própria May, as 4 empregadas ficam em silêncio, pois não sabem o que dizer. Elas se desculpam dizendo que foi só sua maneira de mostrar apoio, já que sabem que May está sobrecarregada. May diz para não se preocuparem com o trabalho dela e focarem no próprio. Ela nega o pedido para limpar o quarto de Light e, ao invés disso, as pune dando a ordem de limpar à mão o corredor que leva à sala do trono. As empregadas ficam surpresas, dizendo que o corredor é longo demais, mas May diz para continuarem, pois isso as manterá ocupadas enquanto ela estiver fora com Light em uma missão. Lá fora, Naz está grudada na vitrine de uma loja, admirando uma manopla que deseja comprar, mas não tem dinheiro para isso. Enquanto está lá, acaba esbarrando em Ellie, que pergunta o que Naz está olhando. Naz aponta para a manopla, antes de perguntar a Ellie por que ela voltou tão cedo, já que deveria estar supervisionando a nova construção.
Ellie responde que a construção está indo bem, então decidiu dar uma pausa. Logo, eles acabam discutindo quem está mais próxima de Light e quem é mais importante, pois Ellie diz a Nas que está envolvida diretamente no plano de vingança que Light está criando. Ellie também afirma que recentemente teve uma noite adorável, onde chegou a compartilhar uma xícara de chá com Light e discutiram o progresso, dizendo que da próxima vez vai preparar um jantar privado. Nas diz que Ellie também quer tomar chá com o mestre, antes de dizer a Ellie que é especialista em combate corpo a corpo, então se ela quiser ajuda pode procurá-la. Ellie sorri e diz que certamente vai cobrar isso algum dia, e com isso, Nas volta à sua rotina de patrulha. De volta ao castelo, as 4 empregadas estão ocupadas tramando contra May, dizendo que ela não é melhor que o homenzinho bravo de bigode da Alemanha, e perguntando-se se deveriam agir pelas costas dela e dedurá-la para Light. Mas acham melhor não, pois nenhuma delas quer sofrer sua ira. Uma delas percebe que Light se importa tanto com May porque ela foi sua primeira invocação, enquanto a de cabelo roxo afirma que levou 2 meses para Light finalmente invocar Yuki, o que significa que eles ficaram completamente sozinhos nas masmorras por 2 meses inteiros. Elas ficam incrivelmente enciumadas e começam a rolar pelo chão e a fazer cenas estranhas de ciúmes, antes de decidirem fazer alguma magia voodoo enquanto sentam à mesa e cantam "Morra", para que May possa ser tirada da equação. Infelizmente para elas, Light acaba ouvindo tudo isso e entra no quarto, encurralando-as mais uma vez. As empregadas imediatamente começam a se desculpar, dizendo que estavam apenas com um pouco de ciúmes e nunca quiseram dizer nada do que disseram. May diz para pararem de fantasiar sobre coisas estranhas, já que durante os meses entre ela ser invocada e Yuki chegar, Light estava ocupado aprendendo tudo o que podia sobre magia e praticando cada arte marcial que conseguia. Então eles nunca tiveram tempo para fazer mais nada. Isso alivia um pouco as empregadas. May afirma que voltou porque sentiu que tinha sido muito dura com elas, mas agora percebe que aparentemente não foi o suficiente, então ela manda limparem a sala do trono também. Como elas têm tempo suficiente nas mãos para praticar magia voodoo, estando completamente à mercê de May, as empregadas não têm escolha a não ser seguir suas ordens e limpar toda a sala do trono. Elas decidem manter a boca fechada desta vez para evitar mais problemas, mas enquanto limpavam o trono, a idiota de cabelo verde acaba derrubando o pedaço da asa do anjo que foi quebrado por Nas. O pedaço cai no chão e as empregadas ficam horrorizadas, pensando que a culpa cairá sobre elas e perguntando-se o que May fará. Na manhã seguinte, Light entra na masmorra só para encontrar Nas, Ellie e Yuki, já esperando por ele. Ele dá bom dia, enquanto Nas e Ellie já começam a discutir. De repente, um monstro emerge das sombras e Light congela ao perceber que é um cão infernal. Ele sabe que é muito mais forte do que antes, mas o trauma daquele dia ainda o assombra, pois seu sangue gela toda vez que vê a besta. Seu grupo, no entanto, não tem medo. Pelo contrário, todas ficam furiosas pelo fato do cão infernal ter deixado Light chateado. Nas se prepara para cortá-lo em pedacinhos, enquanto Ellie pede permissão para erradicar toda a espécie de cães infernais deste mundo. Yuki se pergunta se poderia de alguma forma encontrar o inferno e empurrar este monstro diretamente para os abismos mais profundos. Apenas a aura delas manda o monstro de volta choramingando, pois ele percebe o quão superado está. Light, no entanto, acalma o grupo enquanto recupera a compostura, move-se lentamente em direção ao monstro e lhe dá um tapinha. Ele sabe que mesmo que desse a ordem de brincadeira, suas invocações lendárias realmente erradicariam toda a raça do mundo. Ele então se vira para elas, dizendo que precisam ir para a superfície, pois vão começar o plano de vingança hoje. De volta à superfície, os Homens-Fera se curvam para o ser peludo que fazia parte do grupo que traiu Light e o deixou para morrer. Ele parece ter sido elevado a uma celebridade local, pois as pessoas literalmente imploram para que ele fique com suas irmãs. Ele anda ao lado de seus capangas como um chefe total quando nota uma criança humana revirando o lixo para encontrar algo que pudesse comer. O Homem-Fera é um grande racista e, sem razão alguma, decide chutar o garoto, dizendo para ele correr e nunca mais ser visto nesta área se preza por sua vida. Os outros Homens-Fera o aplaudem como idiotas, mas o som morre quando ele entra na taverna. Ele seleciona o melhor lugar e diz aos capangas que peçam o quanto quiserem, já que fez uma grana gorda que precisa gastar antes que o fisco apareça. Enquanto humanos estão morrendo de fome lá fora, esses Homens-Fera pegam espetos de carne carregados numa bandeja enorme.
Todos o elogiam por se tornar um ídolo para a espécie, mesmo que ele próprio tenha nascido nas sarjetas e subido das favelas para se tornar o líder que todos querem seguir. Ele diz a eles descaradamente que não é tão fácil se tornar como ele, já que dominou a arte da persuasão e como os homens-fera são instintivamente seguidores nativos, ele só precisa explorar isso adequadamente para viver como um rei. Ele afirma que a parte mais importante é separar os trabalhos e decidir quais são lucrativos e quais requerem muito esforço por pouco dinheiro e poder. Um dos capangas idiotas pergunta se o trabalho com o qual ele lidou 3 anos atrás, com o grupo Concórdia dos 12, foi lucrativo. Outro o repreende por fazer perguntas, e o líder diz que infelizmente a federação que os contratou os fez jurar segredo, então não podem divulgar nenhuma informação. Ele lembra como aquele foi o trabalho mais fácil e bem pago que já aceitou, já que tudo o que tinha que fazer era matar um garoto humano perdedor e inútil, e agora é rico e famoso. O incomoda nunca ter descoberto para onde o portal levava, mas não acha que haja a mínima chance de Light ter sobrevivido. Ele se pergunta o que exatamente era este maestro que a federação estava tão obcecada em encontrar, mas sente um calafrio descer pela espinha. Significa que investigar o assunto a fundo poderia ser perigoso. Seus pensamentos são interrompidos por uma garota bonita que se revela ser Mei. Ela os interrompe e pergunta se podem conversar. Ela pergunta se ele é Garou, o líder dos Homens-Fera, e ele toma um gole de seu copo antes de acenar com a cabeça. Mei mente para ele dizendo que era a empregada de Mestre Light, que pertence a uma família de descendência de nobre. Garou fica chocado ao ouvir que Light era membro da nobreza, e se pergunta se teria sido mais lucrativo mantê-lo vivo. Mei continua a mentir, dizendo que esteve procurando por Light durante 3 anos, e todas as informações a levaram a este país, onde ele foi visto pela última vez com um novo grupo. Garou responde que ele era membro daquele grupo, e que Light estava com eles. Isso faz os olhos de Mei ficarem lagrimejados, enquanto ela mente dizendo que ouviu que Light morreu nas masmorras, e nunca mais foi visto. Ele acena dizendo que é a verdade, Light teve um fim infeliz, e morreu. Mas Mei pergunta se ele poderia levá-la àquele local, pois traria algum consolo em encontrar o lugar onde Light esteve vivo pela última vez. Garou pergunta rudemente o que ganha com isso, e para sua surpresa, Mei coloca na mesa uma bolsa com 3 barras de ouro sólido. Os capangas ao redor ficam chocados e sem palavras, mas ele controla suas expressões enquanto se pergunta se isso é algum tipo de armadilha ou se esta garota realmente só quer uma escolta. Ele decide seguir em frente, pois acredita que uma garota humana sozinha nem pode tocar um fio de seu cabelo, muito menos representar uma ameaça. Garou finalmente a leva às masmorras com todos os seus capangas como escolta, e depois de várias horas de caminhada, pergunta a Mei se ela está bem. Mei parece exausta, mas sorri dizendo que ainda pode andar. Garou pensa em como todos esses trabalhos incríveis parecem cair em seu colo, pois planeja pegar todo o ouro dela e violentá-la em cima do túmulo de Light. Finalmente, eles entram na caverna onde Light foi descartado e deixado para morrer. Garou diz a Mei que ali foi onde Light teve um acidente. Ele mente dizendo que um grupo de monstros os pegou de surpresa, que Light não teve tempo de correr para a segurança, foi cortado em pedaços e depois caiu numa armadilha de teletransporte, depois da qual nunca mais foi visto. Mei cai de joelhos, chorando, enquanto Garou pensa em quão inferiores esses humanos são, que nem podem sentir quando estão em perigo. Seus capangas começam a tomar posições, bloqueando a única saída. Enquanto ele continua a mentir sem coração sobre como tentou salvá-lo e não conseguiu, justo quando estava se preparando para atacar, a voz de Mei muda. Ela afirma que apenas as criaturas mais vis da Terra poderiam enganar uma pessoa de coração puro como Light, trazê-lo para uma masmorra suja e depois traí-lo. Ela olha em volta, sabendo que se tivesse entrado no serviço de Light um pouco mais cedo, ele nunca teria sido chutado, tirado na perna com uma flecha e batido quase até a morte. Garou imediatamente sente a ameaça e pula para trás, pensando como diabos essa mulher sabe de tudo isso. Seus capangas parecem confusos, pois não sabem a extensão total do ocorrido. Mas Garou sabe que as únicas pessoas que poderiam saber do que aconteceu são os 12 membros de seu grupo e algumas das elites da nação. Ele exige saber para quem ela está trabalhando, perguntando se ela é uma espiã enviada por uma tribo inimiga. Ela zomba dele, dizendo que só trabalha para Light, e agora ele vai enfrentar sua ira. Apenas a energia emanando dela é suficiente para assustá-lo, o que é uma surpresa até para ele mesmo. Ele lembra a si mesmo que ela é apenas uma humana inferior que não serve para nada além de usar e jogar fora.
mas ela manda calafrios pela espinha dele apenas olhando para ele. Ele percebe que isso não é brincadeira, pois seus instintos dizem que vai morrer se lutar contra ela. Antes que Mei pudesse acabar com eles, no entanto, a voz de Light sai do canto escuro, dizendo a Mei para se acalmar, pois ele vai lidar com Garou sozinho. Garou se recusa a acreditar na voz que está ouvindo, mas Light finalmente se revela, cumprimentando Garou como se fossem amigos há muito perdidos, dizendo que está ali para retribuir o que ele fez 3 anos atrás. Garou imediatamente parece recuperar sua confiança enquanto ri, dizendo que nunca pensou que veria Light novamente, e zomba dele, dizendo que um humano insignificante de nível 15 não pode fazer nada contra um chefe de raid nível 150 como ele. Ele ri enquanto diz que não tem ideia de como ele sobreviveu, mas agora pode matá-lo com as próprias mãos e trazer seu corpo como prova. Light solta um suspiro, perguntando se ele não está nem curioso sobre quem Mei é e quão forte ela é. Garou aceita que não tem ideia de quão forte sua empregadinha é, mas tem certeza absoluta de que humanos insignificantes nunca poderiam se comparar a homens-fera como eles. Ele se gaba dizendo que todos os seus capangas estão acima do nível 130 e vão simplesmente passar por cima deles. Com isso, ele dá o comando para atacar. 2 de seus subordinados imediatamente disparam em direção a Light, prontos para acabar com sua vida. Mas num piscar de olhos, Mei aparece na frente deles e suas cabeças caem no chão, enquanto seus corpos sem vida desabam. Ela avisa que qualquer um que tentar ameaçar Light perderá a cabeça, mas Light diz para ela recuar e simplesmente bloquear todos os pontos de saída, já que ele quer participar da diversão também. Os capangas de Garou parecem estar perdendo o moral, pois não conseguem acreditar no que acabaram de ver. Mas Garou tenta estabilizá-los, dizendo que foi apenas um truque barato e nada mais. Light pergunta se ele ainda acha realmente que humanos são inferiores, e se ele já considerou que talvez a raça humana seja a mais forte de todas. Garou ri disso, mostrando seu nível, mas Light responde que nível é apenas um número, e não tem nada a ver com quão forte alguém pode ser. Garou já ouviu o suficiente, e junto com todos os seus capangas, avança para um ataque. Mas para sua surpresa, Light fica parado como água antes de explodir num contra-ataque, bloqueando e acertando cada um, derrubando-o sem fôlego. Light caminha até Garou perguntando se ele ainda acha que humanos são mais fracos, mas Garou não pode aceitar essa humilhação, então empurra através da dor e pula de novo, dizendo que não há como nenhum humano se igualar a ele. Com isso, ele arranca um cristal mágico do bolso e o esmaga no chão, invocando seu familiar, que se revela ser um monstro lobo de nível 500. Light pergunta se isso é tudo que ele conseguiu reunir, mas Garou pensa que Light está apenas muito atordoado e assustado para responder adequadamente. Ele diz a Light para começar a implorar por sua vida, mas Light simplesmente fica ali, dizendo para ele atacar, prometendo não se mover nem um centímetro. Garou fica enfurecido e ordena que sua besta dispare uma rajada em Light, tão concentrada que poderia destruir uma cidade inteira. Mas quando a poeira baixa, seu queixo cai. Ele vê Light parado exatamente como disse que ficaria, sem um único arranhão. Light zomba dele por dar ao ataque um nome tão chique quando tudo que fez foi levantar poeira sem razão. Se você gostou dessa história, se inscreve no canal, deixa o like e comenta para a parte 2.